O Inferno. Retrato do inferno cristão. Estas descrições, reproduzidas pelo livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, foram tiradas de autores sacros e da vida dos santos. Pode ser considerada como a expressão da fé ortodoxa sobre o assunto, já que é sempre reproduzida, com algumas variações, nos sermões, nas igrejas e nas instruções pastorais. Os demônios são puros espíritos e os condenados podem também ser considerados como puros espíritos, já que apenas a alma desce ao inferno. O corpo torna-se poeira e sofrendo as contínuas metamorfoses da matéria. Mas os condenados, como os santos, devem ressuscitar no último dia e retomar para sempre o mesmo corpo carnal com que eram conhecidos enquanto vivos. Serão diferenciados uns dos outros, porque os eleitos ressuscitarão com um corpo purificado e radiante, e os condenados com um corpo sujo e deformado pelo pecado. Então, não haverá mais puros espíritos no inferno, e sim homens como nós. O inferno é, por consequência, um lugar físico, geográfico, material, já que será povoado por criaturas terrestres com pés, mãos, bocas semelhantes aos nossos, sangue nas veias e nervos sensíveis à dor. Onde está situado o inferno? Alguns doutores o colocaram nas entranhas de nossa Terra, outros em algum planeta cuja localização desconhece. É uma questão não decidida em nenhum concílio ocorrido na história. Neste ponto, tem-se apenas hipóteses. A única coisa que se afirma que é o inferno, esteja onde estiver, é um mundo formado por elementos materiais, mas sem sol, sem lua, sem estrelas, mais triste, menos hospitaleiro, mais desprovido de qualquer germe ou aparência de bem do que as piores regiões deste mundo onde pecamos. Teólogos egípcios, hindus e gregos não se aventuraram a pintar todos os horrores deste lugar e se limitam a mostrá-lo como um exemplo do pouco que a Escritura revela. Os lagos de enxofre do Apocalipse, os demônios atormentando os homens que se perderam e os homens chorando e rangendo os dentes, segundo a expressão dos evangelistas. Santo Agostinho não concordavam que essas penas físicas seriam simples imagens das penas morais. Via em um verdadeiro lago de enxofre vermes e serpentes verdadeiramente presos furiosamente sobre todas as partes do corpo dos condenados, acrescentando feridas além das provocadas pelo fogo. Se pudessem mergulhar na cratera de um vulcão, encontrariam um lugar mais fresco e mais repousante do que onde estariam. Segundo o relato de Santa Teresa, em uma visão que tivera, parecia existirem cidades no inferno. Ela viu pelo menos uma ruela, longa e estreita, como existem nas cidades medievais, pela qual caminhou com horror sobre um terreno lodoso e fétido, cheio de répteis monstruosos. Mas foi detida por uma muralha que lhe serviu como um inexplicável abrigo. Seria, disse ela, o lugar que lhe seria destinado, caso abusasse enquanto viva das graças com que Deus a cobria em sua cela em Ávila? Embora tivesse entrado com muita facilidade nesse nicho de pedra, não conseguiria sentar-se nem deitar, nem ao menos manter-se em pé ou sair. As paredes a envolviam, a apertavam, como se estivessem vivas. Parecia que a sufocavam, a estrangulavam e, ao mesmo tempo, a esfolavam, a cortavam em pedaços. Sentia-se queimar
e experimentava todos os tipos de angústia. Sem nenhuma esperança de socorro, tudo eram trevas à sua volta. Entretanto, através das trevas, ela podia perceber, apavorada, a terrível rua em que estava e toda a imunda redondeza, uma visão tão insuportável como os apertos de sua prisão. Resumindo, viram tudo o que os pagãos viam, um reflexo da terra, uma sombra incomensurável de suas misérias, seus sofrimentos naturais eternizados e até cárceres, forcas e instrumentos de tortura forjado por nossas próprias mãos. Uma outra questão observada foi que nenhum demônio recusa e jamais recusará sua odiosa tarefa. Todos são bem disciplinados e fiéis à execução das ordens de vingança que receberam. Se não fosse assim, o que seria do inferno? Os condenados repousariam se os carrascos discutissem ou relaxassem. Mas não há qualquer repouso para uns, nem qualquer discussão entre outros. Por mais maldosos e numerosos que sejam os demônios, jamais se viram sobre a terra nações tão dóceis a seus príncipes, armadas tão obedientes a seus chefes, comunidades monásticas mais humildemente submissas a seus superiores. Quase nada se conhece sobre essa ralé de demônios, esses vis espíritos que formam a legião de vampiros, corvos e outras bestas sem nome que compõem a fauna nas regiões infernais. Mas se conhece os nomes de diversos príncipes que as comandam: Belfegor, o demônio da luxúria; Abaddon, o Apollyon, o demônio do assassinato; Beelzebu, o demônio dos desejos impuros e corruptos; Mamon, da avareza, e tantos outros. E acima de todos, o chefe universal, o sombrio arcanjo que no céu se chamava Lúcifer e no inferno Satanás. Esses demônios que se rebelaram contra Deus por causa do bem são de uma docilidade exemplar para fazer o mal. Nenhum deles se recusa ou relaxa durante toda a eternidade. Que estranha transformação sofreram eles, que tinham sido criados puros e perfeitos como anjos. Não é admirável vê-los dar exemplo de perfeito entendimento, de harmonia, de concordância inalterável, enquanto os homens não sabem viver em paz e se matam na terra? Vendo o requinte dos castigos reservados aos condenados e comparando essa situação com a dos demônios, pergunta-se: qual das duas situações é mais lastimável, a dos carrascos ou das vítimas? Estas são algumas ideias que nos dão sobre o inferno do ponto de vista de sua natureza e de suas penas físicas. Muitas outras se pode obter através de um estudo mais detalhado. Uma última questão nos faz refletir a respeito da ressurreição dos corpos. Ela é relatada como um milagre, mas Deus faz um segundo milagre. Para perpetuar as penas corporais, não basta que Deus se ausente. Ao contrário, é preciso que Ele se mostre, que intervenha, que haja, pois sem Ele o corpo sucumbiria novamente, ou que lhes dê uma propriedade que nunca tiveram, a imortalidade. Esse dom que em sua cólera, ou antes em sua misericórdia, havia tirado de Adão ao sair do Éden. Deus muda de ideia e, para juntar eternos tormentos carnais aos tormentos espirituais dos pecadores, por um golpe de poder, muda as leis e propriedades da matéria por ele criadas desde o início. Por esse milagre, se faz de Deus um dos carrascos do inferno, porque se os condenados só podem atribuir a si mesmos seus males espirituais, por outro lado, só podem atribuir a ele os outros males.
Diante dessas indagações e reflexões, percebe-se que inúmeras descrições estão relacionadas à sua própria fé. Um cristão apercebe o inferno formado a partir de descrições verbais, de pinturas ou do que foi descrito na letra das Escrituras bíblicas. O mesmo ocorre com o pagão através do que tem aprendido, mas somente ao chamado da luz conseguiremos compreender melhor seus significados e, por fim, nestas mistificações que nos faz distorcer e perpetuar o sofrimento daqueles que erram.